Senhoras e senhores, bom dia. Agora são 9 horas e 21 minutos do dia 23 de abril de 2025. Nós estamos iniciando mais uma reunião ordinária da Comissão de Justiça, dessa vez em conjunto com a Comissão de Economia. Estou aqui como presidente da Comissão de Justiça, juntamente com os vereadores André Maldonado, Biratã Cássio Sanches, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, que está conosco aqui também, e o Edson Miguel de Jesus, que já está chegando a casa também, segundo as informações. E do meu lado aqui o presidente da Comissão de Economia, vereador Sandro Bussola, juntamente com os seus membros, que compartilha hoje da sessão. Primeiro porque, ordinariamente, às quartas-feiras, é a reunião ordinária da Comissão de Economia, né, vereador Sandro? A reunião da Comissão de Justiça seria às terças-feiras, mas em virtude do feriado, coincidiu de fazermos as reuniões tanto da Comissão de Justiça quanto da Economia nesta quarta-feira. Exatamente. E a deliberação, segundo a orientação aqui do Ronaldo, da Comissão de Economia, é a partir do próximo dia útil, né, que será na quinta-feira, por conta de cumprir o prazo mínimo regimental. E então, mas é um tema importante, né? Nós tivemos a iniciativa do própria chefia de gabinete da prefeita municipal, no sentido de pedir que viesse participar da reunião da Comissão de Justiça, porque ainda ontem nós recebemos o substitutivo do projeto que ele trata da organização administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências. É um projeto de suma importância. Fora isso, ainda tem a questão de corrigir algumas questões que, aparentemente, foram consideradas assim na Justiça inconstitucionais. Então, alguns cargos devem ser substituídos até o dia 29. E esse projeto, além de fazer essa reparação dessa inconstitucionalidade, também traz no seu bojo alguns ajustes, criações de novas secretarias, redefinições de cargos, enfim, uma reforma administrativa como um todo. Nós temos aqui presentes, e se eu falhar com alguém, me desculpe, mas, além dos vereadores já citados, o vereador Miltinho Sardim, que aqui conosco compartilha nesta manhã, nós temos o secretário de Administração, secretário de Saúde, secretário de Negócios Jurídicos, o Daniel, que é assessor direto do gabinete da prefeita, além do chefe de gabinete, o Léo, e também aqui, creio que representando o sindicato, aqui o doutor Francisco, o Sincerme, certo? E nós já vamos iniciar, porque a pauta aqui ela é muito direta. Nós precisamos esclarecer pelo menos as dúvidas iniciais relacionadas a esse substitutivo que foi enviado para a Câmara. Eu gostaria, inicialmente, de conceder a palavra ao chefe de gabinete da prefeita para que pudesse fazer a sua fala, e, na sequência, vou passar a fala ao relator do projeto, que hoje está o vereador André Maldonado, e, na sequência, aos membros da Comissão de Justiça, vereador Biratã, vereador Pastor Edson, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, que está aqui conosco, todos estão aqui da Comissão de Justiça, e depois, obviamente, o presidente da reunião da Comissão de Economia vai dar sequência. Também registro aqui a presença do vereador Dário, do vereador Beto Móveis, que estão aqui conosco. Então, senhor chefe de gabinete, Leonardo Marcari, fique à vontade para fazer as suas
considerações iniciais, né? A Comissão de Justiça está aqui aberta a vocês, e na sequência a gente passa ao relator, e aí nós vamos caminhando com as dúvidas e os esclarecimentos neste momento. Bom dia, presidente Luzila, em qual eu cumprimento todos os vereadores presentes, todo o pessoal do gabinete, secretários, bom dia. Primeiramente, presidente, quero agradecer essa abertura que a Comissão de Justiça e Economia deram, né, para que a gente pudesse vir apresentar e sanar todas as dúvidas, né, do projeto de lei que desceu em regime de urgência. Tanto que a gente pediu essa audiência ontem com os nobres para poder sanar as dúvidas, deixar mais claro possível, e para que a gente possa ter uma visão melhor do projeto. Então, estamos aqui à disposição, o telefone, o gabinete de porta aberta, os secretários, para que a gente possa sanar todas essas dúvidas. Quero, primeiramente mesmo, agradecer também por tudo que vocês estão abrindo a porta e atendendo esse pedido do gabinete. Perfeito. Obrigado, Leonardo. Eu agradeço. Eu acho que, para a gente ser já direto, dinâmico, até porque não é uma audiência pública, não é, né, uma reunião pública, é uma reunião da comissão, onde nós vamos tirar as dúvidas iniciais e depois, obviamente, se for necessário, abrir novas reuniões serão convocadas, convidadas para esclarecimento do contexto geral. Eu vou passar aqui a palavra. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas aqui que já posso questionar, mas eu vou passar a palavra aqui na ordem, dando prioridade ao vereador relator, André Maldonado, para que possa fazer, né, algum questionamento, alguma observação. Fica à vontade, André. Bom dia a todos. Só registrar a presença da vereadora Estela, também aqui conosco nesta reunião. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, secretários, governo presente. Na verdade, eu acredito que a gente está chegando agora, tomando conhecimento do assunto, né? Vamos ler os pareceres. Aqui, no meu caso, eu sou relator na Justiça, então a gente vai olhar a legalidade. Tendo os pareceres, eu acredito que não tem nenhum dificultador quanto a isso. A questão é pedir para que o Vitor, se você puder, Vitor, explicar para a gente, nessa questão do parecer jurídico, se tem algum entrave, se não tem, se o parecer jurídico está tudo certinho. Você dá uma explicação para a gente e depois, posteriormente, o Daniel poder explicar também. Foi escrito a mãos lá do gabinete, né, o processo. Acho que é importante a gente entender ele para que a gente tenha mais tranquilidade. Bom dia, vereador. Só um minutinho, secretário. Antes do senhor dar sequência, eu gostaria de registrar a presença também do vereador Marcelo Afonso, do vereador Márcio Teixeira, que estão aqui conosco. Fica à vontade, por gentileza. Bom dia, vereador. Agradeço a oportunidade, cumprimento o vereador Luzila na presidência dessa audiência, na qual estendo para os demais vereadores, cumprimento os secretários aqui presentes. Vereador, especificamente com relação ao parecer, esse parecer saiu ontem. Foi quando eu tive a oportunidade de discutir aqui com o Daniel, aqui presente, alguns pontos do parecer em relação ao projeto de lei. Então, se o senhor me permitir, eu penso que é mais confortável passar para o Daniel, já que ele que, de fato, se aprofundou no parecer e aí houve essa discussão com esse substitutivo que foi encaminhado. Então, eu ficaria mais confortável. Perfeito. Bom dia a todos. Desculpa aí a falta de voz. Fui cometido com uma gripe bem forte. Em suma, o parecer jurídico, ele mexe um pouco com a estrutura do projeto. O projeto inicial que tinha aí na Câmara, ele vinha a estrutura do cargo e a descrição de cada cargo dentro do projeto. A procuradora pediu para retirar isso de dentro do projeto de lei, para ele se tornar um projeto mais leve. Tanto é que vocês viram aí que agora ele caiu para 125 artigos e ele está um pouco mais fácil de ler.
Foi pedido também que os cargos que exerçam funções estritamente administrativas, que são os cargos da SNJ, Finanças e da Administração, que fossem convertidos em diretores, em vez de coordenadores, e sim função de confiança e não cargo de confiança. Em resumo, basicamente é isso. Tem a criação das secretarias. O projeto ele cria secretarias, mas ele não cria a despesa, porque isso é programado, essas secretarias, posteriormente, fazer um PL ou enquadrar para o ano que vem aí a abertura real das secretarias. Mas, como tem a reforma administrativa, nada mais certo do que já colocar toda a criação. Ele também tem a previsão do próprio hospital municipal ali, pelo menos uma estrutura mínima, para depois, conforme terminar a construção, a gente criar o restante da estrutura. Perfeito. Na questão da legalidade e da constitucionalidade, o que vocês podem explicar sobre o parecer? Não li ainda, tá? Tá. Não li ainda porque... O parecer ele é bem extenso, tá? O que ele apontava? Em relação ao grau de escolaridade, tá certo? Que nos cargos não tinha grau de escolaridade e ele não tinha o descritivo de cada função. E os cargos em comissão, eles não podem exercer atividades administrativas, e sim só atividades políticas, tá certo? Então, tudo isso foi ajustado de acordo com o que a doutora Gabriela foi passando, porque, apesar do parecer final sair ontem, ela foi mandando as prévias para a gente ir fazendo a adequação junto com a empresa lá contratada. Bom, obrigado, Daniel. Eu gostaria apenas de fazer um registro aqui e agradecer a Diretoria de Apoio Legislativo, na pessoa do Ronaldo, todos os servidores, porque nesse substitutivo do substitutivo, né, chegou ontem, né, no meio da tarde, e a Diretoria de Apoio Legislativo teve que correr, né, para conseguir fazer com que nós tivéssemos todos os 10 volumes dos processos já anexados e juntados, né, aqui aos autos. Então, eu só queria agradecer a diretoria. E eu vou, aqui na sequência, passar a palavra aos demais membros da Comissão de Justiça, para que possam, né, esclarecer eventuais dúvidas que tenham por hora, e depois, né, a Comissão de Economia também fará o mesmo. Vereador Edson Miguel, que é, por enquanto... Vereador Biratã, por enquanto está... Vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, o microfone está aqui. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadora, ao executivo aqui presente, secretários, servidores. Uma dúvida que eu tenho é a respeito os departamentos, eles serão, o nome será substituído por coordenador, é isso? Os departamentos que vão exercer atividade estritamente administrativa, eles vão continuar como diretoria de departamento, tá certo? Eles continuam como departamento. Os coordenadores, eles passam a ter uma função mais política, de trabalho politizado. Ele não tem obrigações administrativas. Então, hoje é coordenador, hoje é departamento. Alguns cargos vão ficar coordenador, outros vão ficar departamento. Tá, então vão existir duas funções. Tá? Porque o departamento foi apontado, ele chegou a ser apontado pelo Ministério Público. Sim, ele foi apontado porque o departamento ele tem que ser função de confiança, não cargo. Então, no PL, ele está como função de confiança. Só as secretarias estritamente administrativas vão ter departamento. Então, quando a gente cria o coordenador,
nós não teríamos problema com o Ministério Público. A princípio, não. Tá. Ora, isso. Eu vou me permitir aqui tirar algumas dúvidas, obviamente iniciais, porque o projeto substitutivo do substitutivo, eu particularmente não tive condições de lê-lo na íntegra, né, mas o substitutivo eu já tinha, né, feito uma leitura do tema. E eu tenho uma dúvida, pelo menos uma delas que me veio, eu vou até compartilhar com vocês. Depois, vereador Estela, aquelas páginas que estavam ilegíveis, os organogramas, eles estão aqui impressos, para que a gente fique mais claro a leitura. Eu vou citar um exemplo, e eu entendi que o vereador Júnior questionou. Né? Por quê? Porque da leitura do substitutivo, né, do primeiro substitutivo, eu vou pegar uma secretaria como exemplo, né, e um case aqui. Você pega a Secretaria de Serviços Urbanos. Dentro do organograma que vocês desenharam, existe lá o secretário municipal, secretário adjunto, assessor de gabinete 1, assessor de gabinete 2, gerência administrativa financeira, supervisão de gestão de finanças, aquisições e contratos, supervisão de gestão da frota. Aí depois ele abre, né, em 9 coordenadorias de administração regional, e abaixo das coordenadorias tem a supervisão de limpeza de vias de área pública, supervisão de remoção de resíduos mutirões. Essa é a estrutura da SEAR, que passa a se chamar Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Né? Então, está tendo essa reforma e uma nova nomenclatura. O que ocorre é que no artigo específico onde ele trata e dá o refinamento daquilo que é criado, ele não menciona que há uma coordenadoria de administração regional. Ele fala lá que cria o secretário municipal, que tem a gerência administrativa, mas ele não fala que tem um coordenador de administração regional. Então, esse coordenador de administração regional, que acredito eu seja hoje o diretor das regionais, ele vai existir, né, na seção específica da legislação que trata dos serviços urbanos, né, não havia, pelo menos no primeiro substitutivo. Eu estou até fazendo a leitura do segundo substitutivo para entender. É isso que eu acho que é uma das dúvidas que pairou, pelo menos dentro da estrutura proposta, e eu não tenho problema, né, gosto de reforma administrativa, acho que vocês estão criando áreas específicas para facilities, né, para fazer a administração da gestão de veículos e frotas, que é importantíssimo, separando, né, várias atividades dentro, né, de uma estrutura, né, que precisa ser atualizada de fato, né, mas eu acho que é importante esclarecer alguns pontos. Esse específico, eu gostaria que tanto, né, o Cristiano ou o próprio Daniel pudessem falar como que fica essa estrutura da SEAR. Esse coordenador vai existir ou não vai? Ele vai existir, Luzila. Até um ponto importante, que é em relação aos assessores aí, eles estão previstos nas secretarias, mas não estão sendo criados para todas as secretarias. É que eles poderão trabalhar nas secretarias também, tá certo? Então, eles só têm aí a previsão de alocação aí, tá? A criação depois está no anexo a quantidade exata que estão sendo criados, tá? O coordenador, ele existe, sim. Ele vem ali na estrutura, tanto é que os supervisores se reportam depois a ele, que é onde ele administra a política de limpeza pública. Tá, eu vou ser mais preciso aqui, que eu consegui encontrar, né, o artigo que eu procurava aqui no substitutivo. Ele está na seção 17 e ele trata, aqui a página 86, né, do projeto, ele trata assim, ó, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, subordinada diretamente ao prefeito municipal, integra a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru. Aí, na sequência,
fala assim, ó, a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos é dirigida por agente político com nível de secretário, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, denominado Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Eu acho que deu um Ctrl+C e um Ctrl+V, que copiou o secretário de Negócios Jurídicos, e não era essa a intenção. Mas tudo bem, né? É um erro aqui já de grafia, digitação, de Ctrl+C, Ctrl+V, que esqueceram de mudar, e tem que mudar. Isso aqui vai ter que ter uma emenda para mudar. Nós não podemos deixar o secretário de Negócio Jurídico trabalhando na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, né? Então, precisa olhar isso aí. Sim. Além disso, o secretário municipal de Serviços Urbanos será assessorado por um secretário municipal adjunto, agente político, livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal. O secretário municipal de Serviços Urbanos será assessorado pelo assessor de gabinete 1. Secretário municipal de Serviços Urbanos será assessorado por assessor de gabinete 2, da gerência administrativa financeira. Aí fala aqui da gerência administrativa financeira, e aí fala aqui da coordenadoria, na subseção 2, da coordenadoria de administração regional 1, que é aquilo que o vereador Júnior falava e que nós não vimos lá, né, nos preâmbulos, onde fala da estrutura, nos primeiros artigos, onde fala da estrutura da Secretaria de Serviços Urbanos, onde não fala assim, ó, tem uma coordenação, uma coordenadoria de administração regional. E aqui, no artigo 108, fala: a Coordenadoria de Administração Regional 1, subordinada diretamente ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, integra a estrutura administrativa da Secretaria de Serviços Urbanos. Parágrafo 1º. A Coordenadoria de Administração Regional 1 é composta pela supervisão de limpeza de vias aéreas e supervisão de remoção de resíduos de mutirões. Então, a gente entende que dentro dessa coordenadoria, dentro da regional, tem o supervisão de limpeza e também tem uma outra pessoa que vai ser a supervisão de remoção. Mas não é claro no sentido de que tem um coordenador que lidera, né, todas essas pessoas aqui. Então, essa pessoa, embora conste no organograma, conste aqui no rol da seção 17, que fala das atividades, lá nos preâmbulos, onde fala da constituição da Secretaria de Administrativa Financeiro, não consta um inciso específico falando da coordenadoria, entendeu? É isso que eu já peço que vocês revejam e corrijam, porque foi a dúvida trazida pelo vereador Júnior e que, da leitura do projeto, você acaba extraindo essa informação. Gostaria que vocês pudessem falar, né, sobre essa questão específica dessa secretaria, né, e outras, obviamente, pode ter o mesmo problema. Daniel, Cristiano, vocês querem fazer o apontamento? Bom dia, senhor vereador. Acho que a gente estou vendo o texto aqui da seção 17, está equivocado mesmo. Se você for na estrutura, acho que página 8, salvo engano aqui, vamos lá. Parágrafo 8º. Parágrafo 8, né, da página 8, não é isso? Isso. Deixa eu só me posicionar aqui, fazendo só um minuto. Para ajudar ele, tá? A estrutura está respeitando os demais níveis, né, igual às demais secretarias. Se você pegar a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ela é composta por gabinete secretário, secretário municipal, o adjunto, né, assessor 1 e 2, a gerência administrativa financeira, que seriam os expedientes que hoje atuam nas secretarias, né? E aí sim são criadas as coordenadorias, que são como assessoria política, né? Atualmente elas são nomeadas como Regional Bela Vista, Regional Redentor. Hoje foi criada por número. Regional 1 são, ao total, 10 regionais. E todas elas têm a estrutura que
que compõem, né, a supervisão de limpeza e a supervisão de remoção de Então, resíduos. Cristiano, vamos parar por aqui, porque daí eu já tenho condição de falar contigo. O que acontece? Vocês criam assim, ó, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é composta por Gabinete do Secretário Municipal. O gabinete do secretário não é o secretário. E aí, vocês sabem disso e colocam aqui na linha A, que é o secretário municipal, compõe o gabinete do secretário. O secretário compõe o gabinete. Quando vocês criam a Coordenadoria de Administração Regional, composta por... Vocês não criam o coordenador de administração regional, vocês criam o supervisor de limpeza de vias aéreas e vocês criam a supervisão de remoção de resíduos de mutirões. Ele não está em nenhuma das alíneas. Tá, entendeu? a gente adequa, vereador. Eu acho que isso o vereador Júnior tentou explicar, e Eu quando entendi eu o que o fiz a senhor... leitura inicial, eu também percebi. Esse é um caso, entendeu? Você cria a coordenadoria, mas não cria a coordenação. Se, obviamente, levar em consideração o inciso anterior, onde você cria o gabinete do secretário, e cria o secretário. Não, entendeu? perfeito, a gente faz essa adequação. Acho que esse é um dos apontamentos e uma das... O diretor também vai estar dessa forma também, a gente adequa para ficar melhor. Tá bom, até para não tomar todo o tempo, eu tenho mais observações da leitura que eu fiz inicialmente, mas eu vou passar a palavra aqui aos colegas que também querem participar e depois a gente vai tratando o tema individual. Então, vou passar a palavra aqui ao presidente da Comissão de Economia, para que possa chamar os membros aí. Depois a gente passa a todos os vereadores e vereadora que estão aqui presentes. Eu queria registrar a presença do vereador Locadora também, que está conosco aqui. Bom dia a todos os vereadores, secretário. Para a gente dar encaminhamento, acho que seria importante a gente ter conhecimento do organograma, do que é atualmente e qual será a nova estrutura. Eu não sei, vereador Mané, em que momento a gente tem como a gente produzir isso, se vai ser no material apresentado, para a gente ter um diagnóstico e um entendimento melhor. Se tiver algum membro da comissão antes dessa apresentação, vereador Marcelo Afonso, se tiver alguma pergunta, vereador Biratã, né? Vereador Biratã, vereador Maldonado, vereador Beto, que é da Comissão de Economia. O vereador Marcelo não vai? Então, nós vamos passar aqui a palavra aos demais vereadores para que possam fazer, eventualmente, alguma pergunta e depois, no final, a gente tenta fazer um overview de tudo. Vereador Márcio, o senhor tem uma... É muito difícil entender tudo que chegou, né? Que praticamente acho que nenhum vereador quase conseguiu ler quase nada, né? Eu queria fazer uma pergunta bem direta para o secretário Cristiano. Cristiano, bem simples. Você como funcionário de carreira, você fazer uma explicação dos cargos, tá? Esquece as secretarias, tá? O que está acontecendo, bem da forma bem síndica, bem simples, que você conseguir para a gente tentar captar um pouco aí o que, na realidade, realmente o que entra, tá? A quantidade, o que entra, principalmente de comissionados a mais na cidade, bem simplesmente na sua visão. Acho que bom dia, Márcio. Eu vou fazer, acho que a correlação primeiro, só para que fique mais claro. Ó. Hoje a estrutura do município é composta por secretário municipal, diretor de departamento, diretor de divisão, chefia e encarregatura. Manteve-se os secretários, né? O diretor de departamento está sendo dividido em 2 cargos, que são os coordenadores e as diretorias. As diretorias ela tem função burocrática, as coordenadorias elas têm função política. As secretarias que lidam mais com a parte administrativa, que eu posso, como dar exemplo, a própria administração, finanças, jurídico, elas serão compostas por diretorias, ao invés de coordenadorias.
Algumas outras secretarias terão algumas exceções de diretorias também, que são as secretarias, que são pessoas que estão ligadas mais ao meio burocrático. Eles têm o mesmo nível, né, salarial, a diferença é que um é ocupado por servidor de carreira, as diretorias, servidor de carreira. As gerências, elas são ocupadas exclusivamente por servidores de carreira, que são, hoje, a gente pode equiparar aos diretores de divisão. Os supervisores entram no lugar das chefias. Então, todo mundo que estava como chefia passa a ser supervisor. Essa foi uma forma de a gente criar uma mudança de nomenclatura, né, visando a modernização com as regras atuais. Com relação à quantidade, eu não vou ter o número exato aqui para você, mas deixa eu só abrir a tabela aqui. Atualmente, vamos lá. É bem extenso. A gente tem bastante hoje assessorias com nomes diversos. Vou dar só um exemplo. Ó. Assessor de administração de regional, assessor administrativo, assistente de secretaria, assessor de ações governamentais, assessor de gestão estratégica, assessor de infraestrutura, assessor de gestão e saúde, assessor de gabinete, coordenador de convênio, ou seja, a gente está criando apenas 3 tipos de assessores, assessor 1, assessor 2, assessor 3, para acabar com esses vários nomes de assessores. Então, ó, vamos lá. Hoje nós tínhamos 43 diretores de departamento. Deixa eu ver aqui os diretores de divisão, a gente tínhamos 123. Ó, nós estamos passando de gerente para 108. Supervisores manteve, né, diminuiu um pouco, era 332, caiu para 323. Supervisores são os antigos chefes. Isso, são os antigos chefes. Não estou achando os coordenadores aqui. Coordenadores passaram a 73, só que dentre esses 73, a gente vai ter essa divisão aí entre coordenador e diretor, que é a parte administrativa, que não estava contemplado no primeiro PL enviado. Esses cargos necessitam de disponibilidade? Todos esses cargos, superior. Sim. Todo superior, né? Sim. Márcio, só para deixar claro aqui, a gente está criando uma regra de transição que foi enviado ontem na modificativa, que é igual da Câmara. Ela fala assim, ó, os cargos em comissão de nível de coordenação e funções de confiança de nível diretor, gerente supervisor, criados para essa lei, somente poderão ser providos quando houver, sob a sua supervisão direta, no mínimo 3 servidores efetivos. Deixa eu achar onde fala a questão da escolaridade aqui, ó. O requisito de escolaridade mínima para ser ocupado do cargo em comissão e funções de confiança dispostas nessa lei somente será obrigatório após o primeiro ano de entrada em vigor dessa lei. O vereador Márcio, mais alguma observação? Vereador Marcelo. Bom dia. Cristiano, eu acho que para todos os vereadores entender, até os munícipes, né, e até quem é o mais interessado, quem já está trabalhando, né? Eu acho que teria que trazer a questão dos cargos aí comissionado que está entrando nesses bolsos separadamente, para a gente entender o perfil de cada cargo separado, porque esse debate aqui ele vai ser extenso e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque é muita pergunta e muitas secretarias aí, que essas 3 que são criadas, é isso? 3 secretarias que estão sendo criadas? Exatamente. Então, acho que é fazer um pente fino aí e selecionar os cargos para explicar para a gente as funções que está saindo e na frente que está entrando. Acho que simplifica as perguntas, né? Porque nós vamos ficar aqui o dia inteiro e eu acho que não vai ter essa produtividade dessa questão. Porque todo mundo vai perguntar alguma coisa. Agora, se a gente não separar por secretarias e mostrar os cargos que realmente é dadinho e o que realmente está sendo criado, acho que fica um perfil melhor para nós entender, separar por parte, viu, presidente? Eu não sei. É a minha opinião. Porque...
você tem razão. Vocês conseguem expor isso? O que está sendo? Projetar? Projetar, nós podemos ir preparando enquanto... Depois. Tá. Vereador Dário, tem algum questionamento? Vereador Beto? Vereador Emerson aqui presente? Não? Vereador Locadora? Vereadora Estela, fica à vontade. Presidente, eu preferi usar a tribuna porque eu quero, na verdade, aqui reproduzir um pouco das lamentações que nós colocamos aqui ontem, em nome do poder que nós representamos, que é o Poder Legislativo. Eu estou tentando, desde que o primeiro projeto chegou aqui a essa casa, encontrar o melhor termo para nominar este PL. E eu acho que hoje de manhã eu encontrei, viu, doutor Francisco? Caverna dos Dragões. Não tem saída, Chico. Não tem saída. E eu lamento que o presidente da casa não tenha podido acompanhar essa reunião importante. Porque, veja, por mais boa intenção que a Comissão de Justiça tenha, e os vereadores desta casa, em especial, o vereador André Maldonado, que é sobre quem, neste momento, repousa a maior responsabilidade sobre este projeto, que vai impactar a cidade de Bauru, a produção de um serviço público de qualidade ou não, e a vida cotidiana de 7.000 servidores públicos municipais. Não há outra forma de nominar. Caverna dos Dragões. Eu não sei se a FADEP fez um Ctrl+C, Ctrl+V e entregou isso no gabinete da prefeita. Se fez, eu gostaria de saber de qual cidade copiou. Porque, quando apresentou a primeira versão aqui do PCCS, para aqueles que não sabem, este PL que aqui está, esta monstruosidade, ela está sendo adaptada. Não vou falar que ele é um Frankenstein, porque Frankenstein é um médico, né? As pessoas entendem errado a fábula. Mas é um monstrengo, resultante de uma das etapas de um projeto, de um processo contratado de 1,5 milhão e que já estourou o prazo, assim como aqui na Câmara Municipal estourou o prazo em pelo menos 3 vezes. E ainda não está concluído. Então, como uma dessas etapas, a Prefeitura nos apresenta um projeto de lei onde incute esse dinossauro, que é o nome que eu dei ontem, viu, doutor Francisco? Porque chamar isso aqui de um jabuti na árvore é muito ofensivo para o jabuti. É um dinossauro na árvore. E misturar o debate da ação direta de inconstitucionalidade, quando a própria Prefeitura, a própria prefeita municipal tomou a decisão política de buscar e rebuscar essa dilação de prazo judicial dos efeitos moduladores da decisão do acórdão do Tribunal de Justiça. Ou seja, ação deliberada, proposital e consciente. E aí, nas etapas que a FADEP entrega, que é outra polêmica, porque aceitou-se a inversão a despeito do edital, e nos manda este monstrengo jurídico que não durou 30 dias, e já mandaram um modificativo. Na audiência que nós fizemos nesta casa para discutir a evolução, ou a falta dela, no PCCS, na revisão do PCCS, eu creio que nós protagonizamos aqui junto com o Cristiano, que eu guardo por ele o maior respeito, porque é um servidor de carreira e muito responsável, mas um dos momentos mais constrangedores dessa casa, onde o Cristiano se vê obrigado a admitir que esse projeto, do jeito que veio para nós, foi para o jurídico. E por que eu sinto falta do presidente Marcos nessa casa? Agora, mais uma vez, num momento tão
importante, e não que eu acho que essa audiência, que essa reunião pública aqui, atenda aos interesses do debate público. Ela é o primeiro passo. Confuso, certíssimo, vereador Marcelo. Como é que você discute um projeto que já está no volume número 12? Os 5 primeiros já foi decidido que vai dormir, porque é isso que acontece com o substitutivo. Ele não substitui de verdade o projeto original. Os 5 volumes iniciais estão dormindo para que o substitutivo seja apreciado. E esse substitutivo virá a tramitar, vereador e relator André Maldonado, com quantos volumes? Eu não sei. Porque chegou nessa casa ontem, pela manhã, com regime de urgência, e às 18 horas já tinha uma emenda modificativa, inserindo novos artigos. Quantas reuniões serão necessárias da comissão e quantos pedidos de informação para que o relator dê o seu voto com a tranquilidade jurídica e política de que não está cometendo um crime contra a organização administrativa de uma máquina que tem 7.000 servidores e de cuja eficiência depende a maior parte dos moradores dessa cidade. E aí a gente também recebe informação de que quem está coordenando a chegada desse parecer jurídico e esse controle jurídico é o assessor de gabinete da prefeita, que nós já conhecemos aqui, de longa data, de muita polêmica, Daniel Freitas. Então, foi para o jurídico para quê? O controle está sendo feito ali pelo gabinete? Qual o controle jurídico? Eu nem aprofundei. As dúvidas que alguns vereadores colocaram aqui, eu nem vou levantar, porque esse projeto é uma pataquada. É uma pataquada. É ridicularizar o parlamento. E é todos nós, vereadores. Confuso. Complexo. Errático. A primeira versão tinha 16 páginas, com carimbo de recebido inelegível. O vereador nos mostra aqui um organograma. Esse organograma agigantado, eu já perguntei para o DAO. Não faz parte do projeto que chegou nessa casa. Mostra aí, por favor, vereador André. Esse cuidado, quem teve? Eu não sei, queria até perguntar. Ô, chefe de gabinete, vou pedir para anexar o processo. Então, mas veja só a importância de se tramitar pelas comissões democraticamente nessa casa. O projeto do esgoto, que é outra porcaria, e tanto é que está lá, subjúdice, até agora, depois da forma atropelada com que passou por essa casa, chegou a essa casa com X páginas, 300 e poucas. E terminou com 2.200. Por quê? Porque chegou errado, incompleto. E isso é sinal de desrespeito. O nosso voto, gente, muda a cidade, para o bem ou para o mal. Essa caverna dos dragões vai ter quantos outros projetos modificativos? Na primeira fala do vereador aqui, já apontou pelo menos 2 razões. E eu não estou aqui, vereadores, entrando no mérito político dessas mudanças estruturais, porque eu não sei os senhores, eu particularmente já conversei com servidores de todas as pastas. E em todas elas há controvérsias e contradições. E problemas reais que nós enfrentaremos a se cogitar a menor possibilidade de aprovação deste PL, tal como ele se encontra. Agora, quem é o corajoso aqui que vai aprovar isso? Vereador Lozila, primeiro sinal de respeito que o governo deveria dar com essa casa é primeiro com a própria bancada que dá sustentação ao governo. Primeiro gesto republicano e democrático que a prefeita e sua equipe deveria ter tido é com a sua própria base, reunindo e explicando isso que o vereador Marcelo, que é um dos vereadores da base, que já foi líder da prefeita nesta casa, apresenta como lamento, é de todos nós. Deveria o governo ter vindo com todos os gráficos. Hoje, jamais. Quando decidiu fazer o projeto, mandá-lo para casa. A própria equipe da prefeita diz que chegou ontem, parecer jurídico. Nós vimos aqui o constrangimento do procurador-geral na audiência do PCCS, em dizer, quanto tempo vai levar? Como é que você analisa quase 1000 páginas em 30 dias? Sob qual pressão? De quem? Para qual interesse? Agora, vou falar o mais importante disso tudo.
que essa casa cumpra com a sua responsabilidade, porque isso aqui não é brincadeira, não. E se o governo está vendo isso como uma brincadeira, é mais um gesto de desrespeito com essa casa e com a cidade, com os servidores. Com os servidores. As irregularidades e problemas aqui desse PL são de diversas ordens. Eu fiz aqui só uns 4 apontamentos básicos, superficiais, onde, obviamente, um deles é a ausência do parecer jurídico. E a gente começar essa reunião com a informação de que chegou ontem, dá uma dimensão para nós do que deve ter acontecido nessa tramitação. Quero saber se um procurador, que não está sobrando lá, pelo contrário, diante das demandas, se um procurador parou todos os serviços e nos últimos 30 dias analisou só isso aqui, porque não daria tempo, vereador. Não daria tempo. É humanamente impossível. Tem inúmeros aspectos. Eu não vislumbrei, por exemplo, no PL, sequer a previsão da revogação das legislações pretéritas que sejam contrárias à legislação que está sendo apresentada. Nem os cuidados básicos eu encontrei. Será que chegou naquela emenda modificativa às 18? Aí eu não sei. Será que amanhã vai chegar mais uma emenda modificativa? Esse remendão atende a qual interesse? O prazo da ADIM, que nenhum dos senhores, porque eu não farei, que nenhum dos senhores abram mão do debate democrático que se tem que ser feito com a sociedade, com a imprensa, com o sindicato de servidores, com as representações dos servidores, porque, inclusive, um dos problemas desse projeto é que ele está apresentando a supressão, Chico, das atribuições das comissões de desenvolvimento funcional da saúde e da educação. Entre tantos outros problemas. Entre tantos outros problemas, inclusive em contradição com a DIN. E me preocupa muito, até falei isso na audiência do PCCS com o secretário da Saúde, a forma como se está tratando urgência e atenção primária à saúde, porque qualquer iniciante na carreira jurídica sabe que a Constituição prevê que a responsabilidade precípua na saúde da administração municipal é a atenção básica, a atenção primária à saúde. E acho que é uma distorção gritante. Agora, não é a prefeita enviando o chefe de gabinete, com todo o respeito ao Leonardo, mas é um desrespeito com a Câmara. Ontem, no intervalo da sessão, pedi 5 minutos com os vereadores para dizer, esse projeto é importante, nós estamos com um prazo aí. Nós estamos com um prazo aí? Tenha responsabilidade, prefeita Suelen Rosim, maturidade política, e arrume esta bagunça que a senhora está patrocinando. O debate da ADIM em nada se mistura com o debate da criação de secretarias de guarda municipal, sem o debate necessário com a sociedade, com os setores organizados. Tenha a decência de reapresentar, como fez desde 2023. Está aqui o histórico que eu vou passar a cada um dos vereadores e a imprensa, da odisseia que fizemos nos debates políticos com a prefeita e os secretários, desde 2023, para adequação dos cargos considerados inconstitucionais. E que, aliás, diga-se, pelo menos no cargo de controlador geral, na minha visão, a legislação e o que ela cria e as previsões que cria, mais uma vez, vai estar contradizendo a decisão do Tribunal de Justiça. Mas se trouxe em apartado a resolução dos cargos, por que agora decidiu trazer esse dinossauro e enviá-lo de presente aos vereadores dessa casa, ao Poder Legislativo? Teria que ter a decência de chamar um debate, apresentar isso detalhadamente. Diria mais, vereador, isso é tão complexo que deveria ser um dia para cada secretaria. Há distorções gritantes em tamanhos de secretarias, de orçamentos, e as estruturas que estão sendo propostas. Terá sido um erro de Ctrl+C, Ctrl+V? Eu não sei. Eu não sei, mas jamais votarei isso dessa maneira. Portanto, o que eu gostaria de fazer? Primeiro, uma sugestão ao governo. Humildade. Reconhecimento de que se os prazos estão aos 45 do segundo tempo, é por omissão deliberada, propositiva do governo. O governo quis esperar esse momento. Que encontre a sua saída jurídica ou através de um projeto de lei, em apartado.
e não constranja o parlamento com um debate para suprir a própria incapacidade de dar as respostas que ela mesma prolongou, que ela mesma dilatou, buscando respaldo no Supremo Tribunal Federal para a dilação do prazo de adequação do acórdão. E não mande um projeto com carimbo de urgente para se criar 3 secretarias, uma guarda municipal, diminuindo o prazo para os debates políticos que essa casa não pode. Tem a responsabilidade política e histórica de fazer com a sociedade. Secretaria por secretaria. E já faço um apelo, que não sejam reuniões ou audiências públicas individuais, que eu acho, inclusive, que poderiam ser capitaneadas por quaisquer uma das comissões envolvidas, de preferência a de justiça, porque eu acho que esse projeto está eivado de capa a capa, sobretudo de muitas ilegalidades, vereador. Nossa responsabilidade é muito grande. Não é? Me solidarizo aqui com a posição do vereador André, mas folgo em ver que na reunião rápida, se é que nós podemos chamar de reunião, ontem, com o chefe de gabinete e os vereadores, no intervalo regimental, Vossa Excelência teve a postura adequada e assertiva de dizer, não está nada certo, e eu tenho muitas dúvidas. Nós temos que discutir muito. E se temos que discutir muito um PL que mexe com a estrutura da máquina administrativa por completo, que o governo separe os assuntos e não traga os prazos do debate da ADIM, casado com um debate que está todo torto, porque nós ainda não temos a receita para sair dessa caverna dos dragões. Obrigado, vereadora Estela. Registrar a presença do vereador Natalino também. Vereador Natalino, quer fazer alguma fala? Não? Tranquilo? Vereador André, fica à vontade. Só ponderando uma situação aqui, Daniel, eu não sei se é possível, nós sabemos da urgência do projeto, tendo em vista a questão da DINS de algumas pessoas que perderão o emprego a partir de 30/4. A gente sabe dessa urgência. Há alguma possibilidade interna de se fazer um ajuste para que resolva esse primeiro problema e se discuta o demais com mais tranquilidade? Porque, sendo bem sincero, vocês ficaram com esse projeto mais de, eu nem me lembro, 1 ano. Mas na minha mão, chegou um projeto aqui primeiro, eu pedi um parecer jurídico que chegou ontem, eu não li. Está aqui, ó, parecer todo jurídico, não consegui ler. Eu acho que é humanamente impossível eu dar um parecer nisso hoje. Eu não vou conseguir dar. Amanhã, também não. Semana que vem, também não. Eu estou sendo sincero. Eu preciso olhar. E eu estou recebendo ligações de servidores falando, eu vou perder meu emprego. Isso não é problema meu, entende? Com todo respeito ao governo, que eu sou parceiro do governo, sempre estive parceiro do governo, mas isso não é um problema. Então, se a gente tiver um meio termo para falar assim, ó, vamos resolver o problema da DIN, vamos tentar apaziguar o problema da DIN com a casa, talvez seja uma opção, e vamos analisar o restante em um segundo plano, com mais tranquilidade, eu acho que é um meio termo que nós atendemos as famílias que precisam trabalhar e nós resolvemos o problema de secretarias, de criação de guarda, não sei o quê, e tantas outras coisas que está previsto aqui. Essa é uma pergunta. Eu não sei se é possível fazer esse ajuste. Tá? Se é possível ir por esse caminho. O que eu digo desde já, é muito difícil, vocês têm dúvidas, vocês que criaram o projeto têm dúvidas, você imagina a gente que está do lado de cá que não leu nada, entendeu? Daniel, eu acho que a proposta é separar em 2 projetos, né? Um projeto imediato e um projeto de reestruturação da administração, né? Acho que é isso que o André está pedindo uma posição. Vereadores, a própria DIN, ela derruba toda a estrutura administrativa. Então, acredito eu que a gente não consiga fazer nada que não atenda dessa forma. Ele vai ser sempre amplo, porque derrubou toda a estrutura da prefeitura. Quando a gente fala das 3 secretarias, é aquela fala inicial. Ela nem está gerando orçamento, ela só vai, a partir do ano que vem, sendo adequado, sendo ajustado. Mas, em suma, quando a DIN derruba toda a estrutura, não tem jeito de você apresentar um projeto que não seja dessa extensão. Só uma questão de ordem. Então só complementando aqui uma dúvida. Tá. Então, em questão de... Então, assim, só para entender. Então, se a gente não aprova esse projeto segunda-feira, por exemplo, nós vamos
ter quantas pessoas hoje sem emprego a partir do dia 30? A partir do dia 1º de maio, no dia do trabalho, quantos ficarão desempregados? Dia 28, né? 29, na verdade. 29, né? Terça-feira. Quantos serão? Eu vou falar o número de quem vai perder cargo, tá? 220 pessoas. 220 perde cargo, alguns não perdem emprego porque são concursados. Exato. Né? A maioria, né? Tá. Então, tendo em vista essa informação, assim, nós não temos para onde correr. Ou nós aprovamos ou cai. É isso. Não tem um plano B previsto pelo governo. Não existe plano B. Tá, essa era a dúvida, só para que a gente saiba também as responsabilidades que a gente tem que olhar aqui. Aproveitando, só um minutinho, Estela. Aproveitando esse plano B Não. A prefeitura está tentando uma prorrogação de prazo junto ao... Não existe? Não existe. Tá. Gente, o governo está mentindo de novo. Mente os secretários, mente o assessor de gabinete, Daniel. Primeiro, não é verdade que mexe com toda a estrutura. Eu vou pedir, inclusive, que o presidente faça a deferência de que o doutor Francisco também possa falar, porque está acompanhando esse processo conosco desde o mandato anterior. Então, pelo amor de Deus, Daniel, você está dizendo aqui na nossa cara que todos os PLs que vocês mandaram para essa casa para discutir a adequação, que só não foram aprovados porque tinha distorções, e nós chamamos de discussões públicas, era uma piada? Porque se cai toda a estrutura administrativa, vocês mandaram os PLs para quê, meu querido? Para brincar com essa casa? Vocês mandaram 3 PLs para cá. Só não concluiu por incompetência do próprio governo, inclusive jurídica. Aliás, pelo amor de Deus, prefeita, vamos ouvir mais os procuradores e menos as assessorias. Aliás, a procuradoria existe para isso. Essa estrutura de servidores concursados tem a responsabilidade, inclusive ética, de zelar por isso. O assessor de gabinete da prefeita está dizendo que os PLs que mandou para cá em 23 e em 24 era uma brincadeira. Ou seja, o governo, desde o mandato anterior, está tratando esta casa como palhaços. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, presidente. Chegou para essa casa e tramitou pelas comissões. Vereador Lozila, vereador André Maldonado. Não é verdade quando o governo responde a Vossa Excelência aqui e diz, não é possível um plano B. O plano B é esse imbróglio aqui, deste PL gigantão. Este é o plano B. Incutir esse dinossauro na árvore. O plano A sempre foi uma legislação específica, doutor Francisco, para adequação dos cargos da DIN. Quem foi postergando e brincando na justiça de pedir dilação de prazo foi o governo. Está aqui, o histórico está aqui. Vou passar uma cópia disso a todos os vereadores, inclusive aqueles que não estavam nessa casa na legislatura anterior. Todos os projetos que vieram para adequação da DIN, com os prazos e como tramitou e quais os problemas. Fizemos, inclusive, nesta casa, uma reunião pública onde todos os secretários estavam presentes. Todos os secretários estavam presentes na reunião, para buscarmos um consenso em torno de inadequações que foram apontadas pelo sindicato. Só não foi aprovado, Daniel, porque a prefeita foi intransigente e não cedeu. Senão, a questão da DIN já estava resolvida, Chico. E eu estou falando de 2 anos atrás, André Maldonado. 2 anos atrás, 2023. Então, quando o senhor pergunta e o governo diz, não dá, está mentindo para o senhor e está mentindo para casa. Dá, não faz porque não quer e está querendo causar mais um constrangimento para casa. Obrigado, Estela. Nós vamos, então, passar... Senhor presidente. Pois não. Tendo em vista várias adequações que são necessárias e uma reunião também para a gente aprofundar, eu acho que a reunião já exerceu a sua importância e a gente finalizar para que a gente possa trabalhar em cima do processo. Eu concordo contigo. Nós só vamos atender o pedido aí da vereadora Estela, né, em respeito até ao próprio sindicato que teve presente aqui, para que ele também possa somar, talvez tenha observações e informações importantes que pode ser levado para essa na segunda reunião que o senhor sugeriu, que eu acredito que seja muito importante mesmo.
Doutor Chico, fique à vontade para fazer as considerações. Boa tarde, senhor presidente, vereadores presentes, membros do governo. É profundamente lamentável, né, que seja enviado para essa Casa de Leis, primeiramente, né, um projeto de lei original que nós debatemos aqui em audiência pública, até foi citado pela vereadora Estela, há menos de um mês, ou há um mês, mais ou menos, com tantos problemas que foram apontados, inclusive pelo secretário de administração e também pelo procurador-geral do município, que estava presente nessa audiência. E o que se verifica, né, apesar de não ter sido possível até esse momento fazer toda a leitura completa, né, sequer a gente tinha terminado uma análise aprofundada do primeiro projeto de lei, né, que foi substituído agora pelo que foi enviado ontem e depois modificado no final da tarde. A responsabilidade que o governo tem que ter, primeiro, é no cumprimento de uma decisão judicial. Uma decisão judicial, né, que vem no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade, que determinam que sejam revistos, né, criados e, vamos dizer assim, revogados cargos existentes, né, principalmente cargos em comissão. O que a gente vê aqui, inclusive apontado, né, pelos membros da Comissão de Justiça, é que esse projeto substitutivo ele contém erros crassos, né, e que isso demonstra um amadorismo proposital da estrutura do governo e enviar isso para essa Casa de Leis, porque se ele, né, aqui o parecer fosse de livre tramitação pela legalidade do processo, ele seria aprovado, por exemplo, na segunda-feira, e ele seria uma aberração jurídica inexequível, que não traria nenhuma segurança jurídica para o governo, inclusive para esses, né, servidores, por exemplo, ou que estão ocupando hoje, até que aqueles que não são servidores efetivos, que estão ocupando cargos em comissão. Também, da mesma forma, não é verdade o que foi colocado pela administração aqui, quando ele separa coordenadores, né, funções, pelo que eu entendi, não vi funções comissionadas de coordenadores, ocupadas por servidores de carreira, e cargos em comissão de coordenadores, sob o argumento de que detentores de carga em comissão não podem exercer atividade administrativa. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso é um absurdo, porque pode sim, porque cargo em comissão é aquele de chefia e assessoramento, né? Então, isso é outra falácia, é dizer que a ADIM derrubou toda a estrutura administrativa da prefeitura. Não é? Isso não, a ADIM apenas ela pede a readequação de cargos. Então, isso é outra mentira. E o que mais chama a atenção nisso tudo, né? Por que a gente está aqui acompanhando? Porque isso afeta diretamente os servidores, principalmente aqueles que são efetivos e estão querendo a readequação, a valorização das suas carreiras. E aqui a gente está vendo criação de mais cargos comissionados, né? E se estamos falando de um parecer jurídico que foi ontem, eu acho inadmissível, numa situação em que, principalmente, está buscando cumprir uma decisão judicial, que o secretário de Negócios Jurídicos, né, chegue aqui nessa reunião e ao ser perguntado pela presidência sobre a legalidade, sobre, né, o que pode, o que vocês podem, irão votar com muita responsabilidade, ele diz: olha, não sei, eu vou passar aqui para o chefe de gabinete, o assessor de gabinete, para apresentar os detalhes. Diante de todas as 3 ou 4 ilegalidades que foram apontadas aqui pela mesa, inclusive erro, né, que podemos dizer aí de copia e cola, quando se falou aqui do secretário jurídico que está compondo, né, um cargo na sua estrutura que não
não tem razão de ser, a ausência de um coordenador específico para uma coordenadoria, ele devia ser o primeiro a vir aqui dizer: eu vou recomendar à prefeita que retire esse projeto de lei. Porque ele tem erros, ele tem problemas jurídicos graves, todos aqui sabem disso. Então, ele deveria, como secretário de Negócios Jurídicos, com a formação técnica que ele tem, deveria fazer isso. E não faz. Ele chega aqui e delega, terceiriza aquilo que ele deveria fazer. Então, nós entendemos, se há a necessidade, sobretudo daqueles servidores, servidores efetivos que podem perder suas funções comissionadas, porque cargo em comissão, eles já sabem que é de livre nomeação e demissão, pode sair a qualquer momento. Eu sei que esses servidores efetivos hoje, que estão nessas funções, e outra coisa, essa questão de regra de transição para prover cargo, também é complicado. Então, isso precisa de uma análise jurídica muito grande, e nós entendemos que é possível, sim, primeiro, separar o cumprimento da ADIM da restituição administrativa proposta no PL. Obrigado. Obrigado, doutor Francisco. Nós vamos, então, já que esgotado aqui os temas, as premissas iniciais, e passada a palavra a todos os vereadores, dada a oportunidade de esclarecimento pelo governo, alguns ajustes a serem feitos, apontados aqui, nós vamos encerrar essa reunião e, obviamente, cada um dos vereadores aí tem as suas atribuições de deliberalidade para tratar o tema de acordo com as suas convicções e necessidades de ampliação do conhecimento. Então, eu queria só agradecer a todos os secretários, chefe de gabinete, assessoria da prefeita municipal que estiveram presentes aqui. Eu gostaria de deixar as portas da Comissão de Justiça, enquanto eu estiver presidente, sempre abertas a que vocês possam vir e contribuir com o entendimento e o conhecimento dos membros da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça se reúne todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Então, sinta-se, e é aberta a toda a população, aos vereadores, tem os vereadores Stella tem participado assiduamente da Comissão de Justiça, então a gente não tem problema de receber na comissão todos os vereadores, membros e governo. Então, as portas estão sempre abertas, viu, Leonardo? E agradecer, em especial, a todos os vereadores, vereador Stella, que trouxeram a contribuição, e certamente agora fica a lição de casa não só para o relator, que está com o processo, mas também para nós, que possamos caminhar e aprofundar nessa análise. Tendo mais nada a tratar nessa reunião, nós encerramos a reunião ordinária da Comissão de Justiça, em conjunto com a Comissão de Economia, às 10h29. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.